Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM, muito bom dia a todos, um bom dia amigo extensivo a toda a família, muita paz entre todos, porque a família é uma ideia genial de Deus. A família é igual um caldeirão, bota os elementos no caldeirão e ferve, aí pronto. Né? Unifica, harmoniza. A família foi feita para nos harmonizar, para que a gente seja amigo, para que a gente seja fraterno, né? E aprendamos também a ser agradecidos, porque nós devemos tudo à família. É a família que nos forma, que nos educa, é a nossa primeira escola, assim que a gente chega aqui. Então, muita paz a todos. Esse é o programa Novo Tempo, um programa feito por vocês e por nós. Nós vamos juntos aqui discutir aquilo que realmente representa dúvida para todos, né? Então, é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Bom dia, Nathalie. Bom dia, seu Gilson. Bom dia, ouvintes do programa Novo Tempo. Vamos começar mais um programa de hoje com a nossa reflexão do dia. Vamos lá? Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultuosas. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Joana de Ângeles. Isso aí. Exatamente. Poucas palavras com muitas informações. Né? Profundo, né? Profundas. Isso é uma característica dos espíritos elevados, o poder de síntese. Eles falam pouco e dizem muito, mas tem gente que diz muito e não fala nada. Isso é uma verdade. Então, vamos à nossa agenda cultural. Vamos lá, Maria Ângela. Primeira informação, a nossa loja está passando por reformas, em breve será reinaugurada, esperamos todos, né? Vamos anunciar em breve a data da reinauguração. Isso, a loja Amor Perfeito, para quem não conhece. Não conhece fica ali ao ainda. lado do Centro Espírita. Isso mesmo. Exatamente. Vamos à nossa programação lá no Centro Espírita Allan Kardec. Segunda-feira, teremos exposição pública às 14h30 e às 20 horas. Na quinta-feira, 20 horas, exposição, e no sábado, às 15 horas. E atenção que, às quartas-feiras, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, que no momento está em férias e que retorna na outra semana, no dia 7 de agosto. Esperamos todos lá na Escola de Estudos Espíritas. É uma escola gratuita. Você vai aprender sobre doutrina espírita. Não é obrigado a ser espírita, nem quando entra, nem quando sai. São 4 anos. Os estudos são divididos em módulos. O estudo é sistematizado, começa do mais simples para o mais complexo. E é um momento da gente trocar informações, ideias, reflexões. Tenho certeza que você vai aproveitar bastante a escola, que retorna às atividades dia 7 de agosto. E quem não iniciou no início do ano com a gente, pode vir, que o módulo iniciante vai receber a todos que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais. Exatamente. Quer dizer que assim o Centro Espírita Allan Kardec está voltando
às suas atividades. Voltando às suas atividades, com certeza. Algumas já na segunda e a escola somente na outra, porque tem que virar agosto. Mas nessa segunda já temos estudo a partir das 12h30 da tarde. E acho que a palestrante é a Sandra, não? E estaremos lá estudando todos juntos, né? Exatamente. Então, teremos também um lançamento este mês, de um livro, exatamente. É um livro. Ele não é um livro espírita, mas é um livro de importância. Depois o seu Gilson vai comentar. Chama-se Epidemia Secreta. Levanta ele para as pessoas poderem ver. Qual câmera? Isso. Na de lá. Do Pedro Gontijo. Pedro Gontijo viveu aqui em Itajubá há muitos anos, né? E o lançamento será no Hotel Coroados. E o seu Gilson vai falar sobre esse livro. Exatamente. No dia 2 de agosto, 19 horas, nós esperamos você lá. E é um livro que interessa sobremaneira a família, porque essa epidemia ela ainda não teve cura, porque o que vai curar essa epidemia que o Pedro aborda aí é a educação. E a educação ainda está com muitas falhas, o indivíduo não absorve determinados princípios que vão dar a ele uma regra de comportamento. Então, a epidemia secreta, ela aborda a violência sexual de crianças, não é? Quantas meninas com 10 anos foram violentadas, e não foi na rua, foi dentro de casa, às vezes, pelo pai, né? E ele aborda isso com muita categoria, de uma forma jornalística, investigativa, e que, de fato, fala muito de perto a um problema, uma epidemia mesmo, que ainda existe no seio da família brasileira, na família do mundo, não é só aqui que acontece isso, não. Mas as estatísticas a respeito são horrorosas, né? É estatística de milhões, né? E isso aí, no século XXI, quando as coisas já deveriam estar bem próxima, né, da regeneração, né? Nós ainda vemos comportamentos assim animalescos, né? Porque isso é ser animal, doente, psicótico, para fazer uma coisa dessa com uma criança, né? E a gente imagino, porque eu ainda não li o livro, né? Vou ter oportunidade ainda de ler, que com relação ao nome é algo que nós, sociedade, temos que aprender a olhar. Por quê? Porque depois que ocorre, ele vai entrar nesse modo secreto necessariamente para a proteção da própria criança. Então, a sociedade vai ter que aprender a olhar. Exatamente. Para isso. E se a gente não aprender a olhar, a gente não vai para a solução. O mais desagradável de um ato desse são as consequências psicológicas, emocionais que acontecem com uma criança, porque ela cresce com aquela imagem horrorosa e ela acaba tendo distúrbios e problemas até do próprio comportamento em função de coisas dessa ordem, dessa natureza. Então, o Pedro Gontijo, jornalista, mestre em educação, ele realmente foi muito oportuno e objetivo quando ele escreve Epidemia Secreta. E nós estamos aqui convidando e fazendo questão mesmo que você, nosso ouvinte, não perca esse encontro lá no Coroado. Você não vai pagar nada para ir lá, não. Vai ser um encontro bonito, um encontro cultural, literário, onde vão haver comentários, e aí você vai poder, inclusive, participar se você tiver algo a dizer a respeito. A tribuna será aberta e nós vamos fazer uma grande discussão sobre esse tema que vive assolando as sociedades, não só do Brasil, mas de outros países também, as sociedades internacionais, mas principalmente nós vamos tratar da nossa sociedade, onde isto daí não é só uma epidemia, mas um mal secreto que vive acontecendo constantemente, né? E nós queríamos dizer que o Pedro está de parabéns pela obra que ele acaba de nos ofertar. É isso aí. Então, hoje teremos sorteio de livro.
Para quem não tem essa informação, este livro foi objeto, tornou-se um filme, né, que entrou no cinema. Quem foi assistir viu, falando lá sobre a história de Kardec. E agora, em agosto, este filme vai estar na Netflix. Então, quem não teve oportunidade de assistir no cinema, pode acompanhar a partir de agosto na Netflix. Então, o sorteio de hoje será o livro Kardec, a biografia, de Marcel Souto Maior. Então, quem quiser participar, deixe o seu nome com o Marcos ali no telefone 3622-9606. Lembrei. Ou então, aqui na nossa página no Facebook da Rádio Futura, que está sendo transmitido ao vivo o nosso programa. Então, pode deixar o seu nome lá também, que a gente já coloca na listagem para concorrer a esse livro maravilhoso, com uma história incrível. E também reforçando que este livro não é espírita. Esse livro ele é uma biografia feita por um jornalista e ele tem um cunho jornalístico, não é uma obra espírita. Ele fala de Allan Kardec, o cidadão, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e a obra deste homem. Ele não entra em detalhes, né, sectários, nem nada disso, não. Ele é jornalista e faz um trabalho jornalístico. Marcel Souto Maior. Isso. Então vamos para a nossa música, mas antes vamos dar bom dia para Maria Schumann, que entrou aqui com a gente. Bom dia, Maria. E para o Santana, nosso amigo Santana, que está aqui também dando bom dia para todo mundo. Um beijo, Santana. E a nossa música de hoje, que será Nosso Lar, do Sansão.
Estamos de volta com o programa Novo Tempo na Rádio Futura FM. Hoje temos então sorteio de livros. Se você quiser deixar o seu nome para concorrer a Kardec, a biografia, ligue no 3622-9606 ou deixe o seu nome aqui na página da Futura FM no Facebook, que está transmitindo o nosso programa ao vivo. Então, vamos voltando aqui depois dessa música maravilhosa. Seu Gilson, o senhor Benedito, lá do Morro Chique, está mandando um grande abraço ao senhor e toda a equipe do programa. Obrigado, nosso amigo Benedito. Está sempre aqui com a gente. Outro abraço para ele também. É isso aí. Um abraço para os meus sobrinhos no Rio de Janeiro. Né? Em outubro, provavelmente, estaremos por lá. Muito bem. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, seu Gilson, nós vamos falar sobre uma questão que o ouvinte da semana passada deixou para nós, né? A nossa amiga Maria Ângela estava falando sobre a vida não ser uma festa, né? Que essa vida não é uma festa. E o ouvinte ficou em dúvida. Ele queria que falasse mais sobre isso. Como assim essa expressão, a vida não é uma festa? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque, meu companheiro, a vida ela é um compromisso. Sabe, ela é um projeto. Nenhum de nós nasceu sem um projeto de vida. É evidente que as linhas desse projeto, elas estão traçadas na nossa intuição. A gente pensa que não se lembra, que não sabe, mas você vê que, degrau por degrau, uma programação vai sendo cumprida. E nós precisamos nos preocupar com esse projeto e trabalhar não o status do homem. A gente precisa trabalhar o status da alma, porque a alma é que é o ser imortal. O homem morre, né? O homem morre e desaparece, mas o espírito precisa ter aproveitado esse tempo que a providência divina lhe deu para que, na condição de homem, de encarnado, ele cumpra com esse projeto, progrida, ele possa evoluir, porque a evolução significa aproximar-se da felicidade. Quanto mais o espírito é evoluído, mais feliz ele é. E como nós estamos aqui exatamente para dar tratos a isso, a vida não é uma festa. A gente pode até, não é, Maria Ângela? Podemos comemorar, não é? Nos confraternizar, seja um motivo de um casamento, de um aniversário, o nascimento de uma criança, né? Existem muitas oportunidades da gente festejar, às vezes, aquele estudo, né? Aquela formatura que nos foi tão difícil realizar. Então, todos esses momentos, nós devemos, sim, nos confraternizar. A gente, com aquele sacrifício de comprar uma casa, né? Uma casa, tem que fazer uma festa, com certeza. Mas, quando a gente falou essa frase, é no sentido de... É como se a festa... É simbólico, né? É como se a festa fosse aquilo que a gente não tem compromisso. A gente não tem compromisso nem para chegar, nem para sair. E que a gente, na ideia comum, vulgar, né? Na ideia da maioria, a festa é aquele lugar que você vai só para satisfazer as necessidades orgânicas, prazerosas. Né? Então, ou vai para comer e come mais do que deve, ou vai para beber até cair, né? Ou vai para se relacionar não de uma forma respeitosa. O Machado de Assis, ele dizia que a vida não é um covescote, quer dizer, um piquenique. Covescote é piquenique. A vida não é um piquenique. Você não está aqui para se distrair apenas. Você tem coisas mais importantes do que a distração, a diversão para fazer. Se pudéssemos fazer uma comparação, a vida é uma escola. Nós estamos aqui mergulhados numa escola. E como toda escola, existem as festas que acontecem nas escolas, mas tem os estudos, tem os compromissos, as obrigações. A formatura. Então, a gente deve encarar. Eu li uma obra agora de pouco chamada Sequencial do Transição Planetária, chamado Perturbações Espirituais. E tem uma frase relacionada à vida lá que me marcou bastante, que é dito o seguinte: tem o viver biologicamente e tem o viver bem e o bem viver.
Então, viver biologicamente é o que a gente traz enquanto organismo. E aí, agora eu estou linkando com o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, biologicamente, o organismo tem inúmeras questões onde a gente tem os nossos estados de felicidade ou de não felicidade. Quando o corpo está bem, quando ele libera as endorfinas, serotoninas, né? Tem o viver bem, e aí é o nós enquanto encarnados e vivendo em sociedade, tendo inúmeras situações onde a gente realmente se sente bem, tanto conosco quanto o outro nos olha. Então, socialmente falando, a gente tem esse estado de viver bem. Agora, o estado de bem viver, aí engloba a questão espiritual. Aí, quando a gente bem vive, é quando a gente começa a nos ver enquanto espíritos, cumpridor de alguns deveres, e aí a gente tem uma amplitude nesse olhar, e aí, nessa circunstância, a gente encara a vida com uma felicidade diferenciada. Com uma dádiva, né? Uma grande oportunidade de evolução. É o bem viver que Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda nos coloca para a reflexão. Sim. Que é um caminho individual, né, Sandra? E que é um caminho individual. É muito importante nós estarmos atentos também que essa questão da vida não ser uma festa é porque a festa não pode ser mais importante do que aquilo que nós estamos fazendo aqui. Se nós passarmos a vida inteira vivendo uma festa, no final da vida vamos perceber que não fizemos absolutamente nada. Só nos divertimos. Só nos divertimos. E aí nós não construímos nada para o nosso futuro no plano espiritual. E bem viver traz felicidades. Traz íntimas, felicidades não tem íntimas. Aqueles dias que a gente não fez nada, não produziu nada, o dia foi inútil, foi nulo. Às vezes, uma vida inteira da pessoa é igual o dia perdido, que foi nulo, que não produziu nada, que não aconteceu nada de importante em benefício próprio. A vida, quando é transformada em festa, porque a pessoa tem livre-arbítrio, ela escolhe o que fazer. Eu quero ir atrás do meu crescimento espiritual, eu quero simplesmente usufruir da vida, tudo aquilo que ela oferece de diversão, de distração, de viagem. Vai atrás disso também, é um direito. Mas acontece que no final da vida vai descobrir que fez igual o Vitor Hugo, quem passou pela vida, não viveu e não sofreu, foi espectro de homem, não viveu. Então, se você quer deixar a sua dúvida, assim como o nosso ouvinte fez na semana passada, também pode deixar com o Marcos no 3622-9606 ou colocar aqui para nós na transmissão que está sendo ao vivo no Facebook, que nós também vamos direcionar a pergunta e vamos poder responder da melhor forma possível, tá? Então, o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre a paciência, que é uma coisa que a gente está tendo muito pouco ultimamente, né? Então, vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Seja paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Bem, a gente tem que levar em consideração que a paciência, ela é uma virtude. E as virtudes, elas não são doações gratuitas para as pessoas. A paciência, por conseguinte, é uma conquista pessoal que depende de trabalho e de esforço próprio para conseguir-se. Por isso, quando a gente faz as nossas orações a nosso Pai Celestial, a Deus, às vezes a gente comete um equívoco. Deus, dai-me paciência. Será que é possível você imaginar quando a gente pede a Deus paciência o que vai acontecer? Você não pode ganhar de graça uma virtude que depende do seu esforço. Então, para que você tenha paciência, existe um caminho, existe uma metodologia educativa para você ter paciência, eu e todo mundo. E como é que a gente consegue ter paciência?
é justamente no verso do Ataúfo Alves. O que mais nos aborrece e contraria a vida é o que mais nós precisamos. Se você não for contrariado de vez em quando, a paciência não vem. Você diz, Deus, dá-me paciência. Ele vai te dar um filho, assim, um espírito muito necessitado, e que ele vai ser chamado de filho problema. Não é? Aí eu não consigo aguentar esse menino me deixa maluco, esse menino... Não, você pediu paciência. Vocês podem me ajudar nesse raciocínio? E às vezes a pessoa pensa que Deus vai me dar paciência, ele vai encher uma pá de paciência e dar a ele. Pela doutrina espírita, o que eu imagino que possa trazer aqui de colaboração, de reflexão é, se eu venho de outras vidas com inúmeras falhas, com paciência, no exato momento de encarnar no meu plano reencarnatório, será possivelmente uma das coisas mais importantes que o meu espírito quer e precisa para bem viver. E aí, inúmeras coisas no correr da minha vida irão acontecer, tanto dentro do meu enredo familiar, quanto no meu enredo social. Então, se eu venho, enquanto espírito, para vivenciar paciência em grande quantidade, vão vir grandes situações. Se eu já tenho isso enquanto virtude, ainda vai acontecer coisas que a paciência terá que ser vivenciada. Porque no nosso estágio a gente ainda não tem um volume muito grande de paciência. Por isso que diz assim, paciência tem limite. Né? A nossa tem. Porque nós não temos uma paciência ampla e restrita, né? De Jesus, a paciência de Jó. A gente ainda não chegou nesse estágio aí que são espíritos que caminharam mais do que nós. Mas o objetivo é esse. Paciência é ampla e restrita e a gente ainda não chegou nesse nível assim de plenitude da paciência. Isso é muito grande. E uma coisa, a doutrina espírita, ela traz para a humanidade uma ideia transformadora, que é a questão da autonomia do ser. Então, todos nós somos autônomos, a doutrina espírita nos ensinou isso, que fomos criados simples e ignorantes e que devemos evoluir pelo nosso próprio esforço, e essa evolução ela se dá tanto a nível intelectual como espiritual. E dentro da evolução espiritual, das virtudes e dos valores, nós devemos desenvolver todas as virtudes. Seja ela a paciência, a resignação, o amor, a caridade, enfim, todas as virtudes, né? E a doutrina espírita vem nos ensinar isso, que nós seremos capazes de desenvolver isso tudo através das múltiplas encarnações, das múltiplas experiências, mas que a gente precisa aproveitar a encarnação de forma consciente para a gente dar os pequenos passos, porque nós não seremos capazes de dar grandes passos, mas uma conquista a cada dia. Se a gente puder, a cada dia... Um milímetro a mais já não é mais a mesma coisa. Já não é mais. E entendendo que ninguém anda para trás, né? A doutrina espírita nos ensinou que a gente só progride, a gente pode ficar parado, estacionado, olhando para ontem. E isso depende sempre da própria pessoa. Da própria pessoa. Por isso que nós somos autônomos. A espiritualidade, ela existe para nos ajudar, mas a ação é nossa. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E a gente tem que aproveitar a dor para desenvolver paciência ou para desenvolver outras virtudes, não como uma punição, mas como uma oportunidade pedagógica. É um trabalho pedagógico. E o nosso mundo hoje... A vida tem essa característica pedagógica, é para nos educar, para nos ensinar mesmo. E o nosso mundo hoje tem um imediatismo que contrapõe tudo isso que a gente está dizendo aqui. Então, nos parece que é algo totalmente incompatível. E aí entra, mais uma vez, a educação espiritual. Eu vinha com a Nathalie e a gente conversava que onde é que está havendo uma grande necessidade de paciência no trânsito. No trânsito. Todo mundo no trânsito tem prioridade e pressa. Ele tem que chegar primeiro, ele não espera nem você sair do estacionamento, porque ele vai passar por trás de você.
correndo o risco de você estar dando ré e vai bater na porta dele, mas ele vai passar. Ele não pode esperar 30 segundos para você manobrar e sair, ele seguir, né? Então está havendo uma grande impaciência, eles cortam, né? Os motoqueiros, os ciclistas. Nós já pedimos aqui no programa Novo Tempo para as autoridades desse município fazer um regulamento para ciclistas, porque a bicicleta é um veículo e atropela as pessoas aí na rua. A minha esposa, que está ali fora, já foi atropelada 2 vezes por bicicleta e o ciclista ainda xinga. Ele vinha na contramão, machuca os outros e xinga. Mas ele, quando vem na contramão e passa pela sua direita, na hora que você vai entrar na curva, ele não tem culpa disso, não tem regra. Ninguém botou uma regra para ele. Então ele vai com um veículo que é o pesado e em velocidade no deslocamento, a gente não conhece muito de física, mas a gente sabe que um corpo em deslocamento, ele multiplica o seu peso. E aí ele vai bater na pessoa, vai derrubar, vai machucar, pode quebrar um braço, costela, pode bater com a cabeça no meio-fio e ser fatal, mas ele não tem regra, né? Na cidade, na nossa cidade, em todas as cidades, não botaram uma regra para o ciclista. Ainda não foi entendido que a bicicleta é um veículo de transporte e a pessoa tem que respeitar as leis de trânsito. Mas isso tem que ser regulamentado, senão a pessoa fica entrando pela esquerda, pela direita, passa na frente, não tem, sabe? Porque para ele a prioridade é dele. Não tem paciência para esperar nada. Você pode ver que você para o carro na faixa, porque é obrigatório passar na faixa para o pedestre atravessar, mas o ciclista passa. O motoqueiro passa também. E, às vezes, quase atropela a pessoa. Então, tem que haver uma chamada para isso, a fim de que haja disciplina maior no trânsito e menos problema, porque a gente fazendo esse regramento, nós vamos ter menos ciclista no pronto-socorro, porque de vez em quando é porque Deus está presente, senão eu mesmo já teria atropelado uns 10 aí na rua, porque tem aquela direção defensiva, então a gente espera, olha, presta atenção para ver que é justamente... Exerce a paciência. Porque se eu não tiver a paciência, o que vai acontecer? Eu vou atropelar o ciclista imprudente e eu vou me complicar, porque eu vou ter que responder judicialmente pelo meu ato, que não foi intencional, mas acaba tendo uma penalidade para isso também. E aí é preciso que a gente preste atenção nisso, porque evitaríamos muitos ciclistas e motoqueiros no pronto-socorro, que aí a despesa do município e do Estado é maior, quando ele vai machucado. Então, a gente pode materializar a paciência em vários lugares. Quer no trânsito, direção defensiva. Inclusive, quer no diálogo. Eu vou ficar pacientemente esperando que ocorra isso. Aí, ó, é isso aí. A paciência tem como se manifestar de vários modos, de várias maneiras, né? Às vezes é no silêncio, para que mais a gente ouça do que a gente fale. Porque às vezes a pessoa diz assim, que para nascer leva 9 meses, né? Não leva 9 meses não, às vezes levou séculos planejando esse nascimento. Então você já está prometido a você na espiritualidade, você vai nascer, mas vai nascer daqui a 50 anos. Mas você já começa a ser preparado, viu como é preciso paciência? Porque a fila na espiritualidade. Para reencarnar, vocês não fazem ideia do tamanho. Presta bem atenção na proporção. Para cada ser humano encarnado, tem 4 desencarnados. Ora, são 7 bilhões de encarnados. Imagine quantos desencarnados querendo nascer, voltar à vida, experimentar, não é? Passar pelo esse ciclo concerto da vida. que é a vida, passar por este ciclo, são muitos. E não é que eles queiram, não é? Eles têm necessidade de estar aqui em função pedagógica da evolução. E a gente tem urgência de muita coisa. Nossa Senhora. E às vezes, nessa urgência, a gente se atropela em várias questões e de vários modos, não consegue chegar onde a gente quer ir, sendo que o trajeto é tão importante quanto a chegada.
O trajeto é mais importante do que a chegada. Exatamente. E aí, para isso, a paciência vai ter que se fazer presente. E aí a gente vai ter que dar um passo de cada vez. E a gente vai ter que ter firmeza no que a gente está fazendo. E principalmente, e sem grande velocidade. A gente vai ter que planejar. Se não planejar, você vai fazendo tudo atabalhoadamente e não faz nada. E perde na quem qualidade. Não tem planejamento de vida, não tem a vida organizada, não costuma terminar nada do que começa a fazer. E exercitar a paciência é exercitar a qualidade. No final, a gente tem algo muito bom relacionado à qualidade. É isso aí. Continuando o nosso estudo, então, a caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Olha só. É esse tipo de estudo que se faz na Escola de Estudos Espíritas. Olha só, é preciso que a gente veja o grande educador Jacques Delors, educador francês. Ele fala dos 4 pilares da educação, onde ele diz que o primeiro pilar é você aprender a aprender. Por que ele diz aprender a aprender? É que tem que ter método, né? Senão você não aprende, fica muito empírico, não tem uma diretriz de aprendizado, você aprende pouco. Mas se tiver uma diretriz, você vai aprender mais. Há uma necessidade da gente prestar atenção. No segundo pilar, já é aprender a fazer. Olha que maravilha, aprender a fazer. O terceiro bate no que nós estamos estudando, aprender a conviver. Porque conviver é uma arte, onde você tem que ter paciência, onde você tem que tolerância, o respeito que você tem que ter pelos direitos do seu semelhante, que são iguais aos seus. Os direitos que ele tem são tão amplos que os seus também são, e a gente não presta atenção. Ele tem o direito de dizer o que ele quiser dizer, de achar e pensar o que ele quiser pensar, inclusive de nós, porque é um direito dele. E nós temos apenas que compreender, que ter tolerância, que ter paciência, porque nós também temos direitos iguaizinhos ao que ele tem, e ele está dizendo uma porção de coisas. Mas o terceiro, o quarto pilar da educação do Jacques Delors é justamente algo sublimado, aprender a ser. Porque nós até agora aprendemos a ter, né? E nós temos e estamos, mas não somos ainda. É por isso que a vida é tão complicada, é porque nós queremos ter. Não estamos procurando ser, mas ter. Nós temos essa complicação justamente por entendermos de forma estrábica os objetivos da vida, que se resume nesses 4 pilares da educação de Jacques Delors. Então é preciso que a gente observe que a vida é uma grande oportunidade, né? É por isso que tem uma poesia que diz assim: você reclama de tudo, né? Reclama do espinho, mas não vê as rosas. Não faz o menor esforço para se melhorar, mas vive reclamando. Está vivendo, cada um de nós, todos nós vivemos a vida que pedimos a Deus. Foi essa que a gente pediu, que a gente escolheu. E que nos foi dada. Né? Será que a gente não percebe que durante a nossa existência, os nossos dias, ele tem tudo que a gente precisa para ser feliz? Mas a gente sempre corre atrás do supérfluo, né? Perde a oportunidade, perde o tempo, porque corre atrás do supérfluo e das fantasias, das ilusões do mundo, e acabamos lá adiante com as mãos vazias. Esse autor que o senhor citou não é o autor espírita, mas veja como que a doutrina espírita está antenada com o que existe de conhecimento na humanidade, né? Porque se a doutrina espírita ela tem um sentido
de evolução, de se todos os seres vão evoluir, cada oportunidade é um momento de construir, da gente se autoconstruir, de se autoconstruir. Né? Por isso que a gente tem que aproveitar todos os momentos. Né? Com certeza. E a gente perde muito tempo. Dorme demais. As pessoas, às vezes, não percebem. Eu já vi pessoas dizer assim, não, seu Gil, se eu acordo 10 horas, acordo 11 horas, eu gosto de acordar tarde. Ele não percebe que o período que nós estamos dormindo, estamos mortos. E nós estamos encarnados, é para viver a vida de vigília, acordado. É essa vida que a gente tem que viver. Então, se ele acorda meio-dia, veja quantas horas de vida ele perdeu e somando-se às horas que perde diariamente, no fim da vida, ele perdeu vários anos de vida que não viveu, porque estava dormindo. A gente vem imperfeito, né, para encarnar e para evoluir um tiquinho, a gente vai ter que se predispor a acertar e a errar. E na hora que a gente erra, a gente vai errar com a gente, está aprendendo, vai errar com a gente, vai errar com o outro. Aí eu entendo essa questão do perdão aqui, porque senão a gente estanca, né, nessa questão do evoluir perante a nossa imperfeição. Então, é um mecanismo que vem para a gente refletir. Quando perdão, é porque é um intercâmbio. A gente já se perdoar o vosso semelhante é porque a gente precisa também de ser perdoado em algumas circunstâncias da vida onde a gente não pensou direito e acabou se equivocando, né? Se equivocando, não é? Então, é preciso que a gente aprenda a lei do perdão, porque é algo de que a gente precisa também. Não é só a gente que tem que perdoar. Tem muita gente perdoando a gente nem percebe que estamos sendo perdoados por alguém porque aquela pessoa não reagiu, aquela pessoa nos deu uma grande lição e a gente nem enxergou a grandeza de certas pessoas diante de certas reações que são nossas, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade de ver isso aí. E a gente pensa sempre que o erro ele é fruto de uma mente mal intencionada. Não é. A grande maioria dos erros é fruto da nossa ignorância. A gente acredita que daquele jeito vai dar certo. A gente acredita que daquele jeito é o melhor. E a gente descobre depois que aquele não é o melhor jeito. E às vezes a gente até acredita que está com a razão. Que está com a razão e percebe que não é assim. Então, porque não tinha um conhecimento. Não tinha um conhecimento. Um determinado conhecimento que era relevante. E a vida é isso. Por isso a vida é uma escola. Porque a gente vai errando, vai tirando as nossas próprias conclusões e a gente vai buscando acertar. Né? Claro, tem momentos que a gente age intencionalmente para o mal. A gente sabe o que é certo, mas a gente não faz o que é certo. Mas que também é uma forma de ignorância, né? Porque a gente está ignorando que aquilo que a gente está plantando... Perdendo tempo e que vamos colher aquele mau fruto que estamos plantando. Ainda é ignorância. Ainda é ignorância. E mais importante é a gente se lembrar que o perdão ele está muito atrelado à liberdade. Porque o tempo que nós passamos sem perdoar aquele que nos causou o mal, nós estamos presos àquela circunstância e àquela pessoa. A partir do momento que aprendermos a praticar o perdão, nós vamos nos libertar tanto daquela circunstância quanto daquela pessoa. Em que sentido? No sentido de que todo o tempo que nós estamos lá xingando mentalmente, reclamando mentalmente, chateados mentalmente, remoendo aquela circunstância, nós estamos muito próximos daquela pessoa. A partir do momento que nós perdoamos aquela circunstância, aquilo se desfaz. Nós não nos pegamos mais presos àquela circunstância. E tem mais uma coisa, a pessoa, ela também tem uma crença, não é uma crença religiosa, não, ela acredita assim. Ela faz um prejuízo enorme a uma pessoa e diz assim, eu vou pedir perdão a Deus. Ele não percebe que perdão é sinônimo de resgate. Ué, como é que você prejudica gravemente a pessoa, você prejudica gravemente a sociedade e depois é só pedir perdão a Deus e está tudo resolvido? E as pessoas, né? E os bens que foram prejudicados por você, como é que vão ficar?
As ofensas morais. Não é as ofensas morais, os prejuízos sociais que se dá. Psicológicos. Como é que vai ficar isso? As dificuldades que as pessoas passaram por causa de uma atitude de alguém. Como fica, então, esses prejuízos das pessoas? A pessoa pede perdão, Deus perdoa ele e as pessoas ficam como? Agora, é preciso a pessoa, então, perceber o que é lei de retorno, o que é lei de causalidade. Quando a gente faz, cria uma consequência, e essa consequência, ainda que circunstancial, ela é nossa. Ela não é dos outros, é nossa porque fomos nós que criamos. E lá adiante a pessoa vai imaginar assim, o que eu fiz a Deus? O que eu fiz a Deus para Deus me castigar dessa maneira? Isso é um pensamento errôneo. Deus não castiga ninguém. Deus criou uma lei imutável. E essa lei ela é harmônica e nós devemos andar de acordo com essa harmonia. Se sairmos dessa órbita harmônica das leis de Deus, a gente fica girando fora de órbita e não deve ser bom. Até que a gente consiga entrar na órbita, as tonteiras da vida não vão passar, né? É preciso que a gente se enquadre nessa harmonia, nessa órbita, é quando a gente sente um bem-estar extraordinário. É porque estamos agindo, procedendo, né, de acordo com as harmonias das leis de Deus. E essas harmonias pedem que a gente perdoe 70 vezes 7, mas que quando a gente tenha a liberdade de agir, tenhamos também o cuidado de não prejudicar nem ferir as pessoas. Isso aí. A Rosana Vasconcelos entrou aqui com a gente, está dando bom dia a todo mundo. Bom dia, Rosana. Bom dia, Bom Rosana. dia, Rosana. E continuando o nosso estudo aqui, a vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham de se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Nós vimos aí o quanto de pedagógico tem esse trecho, né? Porque ele fala exatamente de procedimento, de comportamento humano, retilíneo, né? Que a vida tem os seus percalços, mas a gente precisa aprender a viver com as rosas e com os espinhos também, né? Aí a coisa começa a ficar equilibrada. A felicidade, ela ocorre daí. A gente esqueceu, só na resposta do nosso companheiro, de dizer isso, que no nosso planeta não existem pessoas felizes. Existem pessoas que vivem momentos de felicidade, mas não tem pessoas felizes. A felicidade sem máculas, né? A felicidade sem nenhuma alteração. Isso não existe no nosso planeta, porque o planeta Terra é um planeta de expiações, é um planeta de provas. E existe uma característica. O que caracteriza um planeta de expiação e de provas? Ele é a morada de espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos somos nós. O que caracteriza o espírito imperfeito? A predominância de sentimentos para o mal. Aí está porque a vida é tão complicada. É porque os homens são os produtores, os arquitetos das complicações. E a gente não pode reclamar, porque se a gente está aqui, aqui é o nosso lugar. Na realidade, a gente fala muito do que tem dentro do nosso coração, né? Às vezes, todo aquele mal que a gente consegue identificar em muitas pessoas é o mal que existe em nós, porque a gente olha o mundo de acordo com as nossas lentes.
Então, se a gente pensar bem, nós não somos tão diferentes da maioria. Assim, a gente pode variar em algumas coisinhas, né? Mas a gente não é muito diferente. O que a gente precisa fazer é melhorar para um dia merecer um local melhor. Se a gente quiser estar num local melhor, a gente vai ter que se esforçar para merecê-lo, né? Não é uma dádiva, não é uma concessão que vai cair do céu gratuitamente. A doutrina espírita é um grande projeto pedagógico para a humanidade, para nos ensinar esse caminho que leva à felicidade. Segundo o relato dos espíritos superiores, como o seu Gilson falou, aqui não é um planeta de pessoas felizes, de espíritos felizes, porque a felicidade é proporcional à evolução espiritual. Exatamente, é diretamente proporcional. Quanto mais evolução, mais felicidade. Então, imagina, a gente que ainda está tão preocupado com querelas, com coisas materiais, com, né, os meus bens, os meus isso. A gente está tão pequeno ainda. Né? E as pessoas pensam muito nas dádivas e concessões de Deus e não pensam nas suas próprias. Assim como a gente pede a Jesus toda hora ajuda, misericórdia, né, compaixão, Jesus também pede a nós contribuição, colaboração no grande projeto do Evangelho da renovação humana, e a gente não está aí, está de ouvido mocos, né, sem ouvir os apelos de Jesus a cada um de nós. Mas dentro desse aspecto que você explanou tão bem, Jesus também nos diz que a cada um será dado de acordo com o seu merecimento. E o que dá merecimento à pessoa é as obras que ele faz. Não o que fala, né? Mas o que faz. Né? É o que ele faz, são as suas ações que lhe dão merecimento. A quantos alimentaste? Porque Jesus, inclusive, dá onde é o campo de trabalho. Eu tive preso, não foste me ver. Eu estive doente, enfermo, não foste me visitar. Eu tive fome, não me deste de comer. Então, se nós não fizermos isso, cadê o mérito? É preciso que se tenha feito isso, que se tenha entrado nos locais de sofrimento para dividir um pouco de fraternidade com quem está naquele momento sofrendo, né? A pessoa fica tão agradecida quando a gente chega do lado de um leito de dor e pergunta a ele, meu amigo, como é que você está passando? Né? Ele quer que alguém se interesse pela sua... Que o ouça, né? Pelo menos que o ouça. Pelo menos lhe empreste o ouvido para ouvir a história dele. É tão pequeno, né? É tão rápido, Tão né? É tão simples, simples, né? Exatamente. E às vezes a gente, pelos compromissos que tem, a gente vai uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses. Ontem mesmo eu estava lendo uma obra sobre São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo ia visitar os doentes no hospital diariamente, todos os dias. São Vicente de Paulo, que ele não era São, ele era só Vicente de Paulo, ele ia nos hospitais visitar os doentes. Ele sabia, inclusive, o nome dos seus doentes. Isso é que é conviver com a necessidade alheia, isto é que é construir merecimentos. Quando a gente vê falar de santo, ser santo não é fácil, não. São muitos sacrifícios, muitas renúncias. Muita renúncia, não é? Muitas frustrações. É um homem que acabou se santificando pelas ações, pelas atitudes, pelo comportamento. E olha, a vida de Vicente de Paulo é uma lição, é um livro para quem quiser correr em busca da espiritualidade, não é? Então, leia sobre São Vicente de Paulo que você vai ver como seria digno aos homens se eles pudessem caminhar como caminhou Vicente na trilha do bem, na trilha da caridade. Por isso, ele é o patrono das obras de caridade e ele foi, inclusive, teve um título que o Papa ofereceu a ele, ministro plenipotenciário da caridade, Vicente de Paulo. Então, se a gente não vai atrás de quem está sofrendo no hospital, de quem está atrás das grades por um minuto impensado, quem está em sofrimento, a carência da alimentação, porque dizem que no Brasil não tem fome, mas tem sim, sabe? Tem, e eu sei que tem porque eu conheço o Brasil de norte a sul e de leste a oeste.
Eu já andei nos piores lugares, nas piores periferias. Eu vi famílias que a mulher tem 7 filhos e cada filho de um pai diferente. Que os meninos são todos irmãos, mas cada um tem o seu pai, mas a mãe é a mesma. Olha, ali tem fome. Tá? Ali tem fome. Não é porque a pessoa diz assim, é porque tem uma mangueira que ele vai lá e pega uma manga e chupa. Peraí, que coisa é essa feia de alguém que é capaz de dizer isso? Que tem banana, peraí. Ele não vai comer um arrozinho, um feijãozinho, uma bife, proteína, né? Uma proteína igual você faz? Aí é que está, fazer ao teu próximo o que você gostaria que ele mesmo te fizesse. Essa é a lei que está no Evangelho de Jesus. E fora dela é balela humana. Por isso, a gente não pode basear a nossa realidade para dizer que outras coisas não existem. Se nós fomos beneficiados com essa realidade, vamos agradecer e auxiliar àqueles que não foram. Porque se nós temos muito, justamente é para o auxílio do próximo. Exatamente. Né? Não é fácil a gente falar da fome num banquete. Faz um banquete, todo mundo no banquete comendo do bom, do que melhor se oferece, e falando da fome de quem não é a fome que não é a nossa, é do nosso semelhante. A gente tem que fazer alguma coisa e não com banquete. A gente tem que ir lá. O banquete é lá. Senta na mesa com ele e come o que ele come. Compreendeu? Aí a gente vai começar a ser fraterno. Senta lá na mesa com ele e come o que ele está comendo. Aí, se você não fizer cara feia, você começou a se harmonizar com a vida. É isso aí. Então, nosso amigo Edson Palhares está aqui dando bom dia a todo mundo. Um beijo, Edson. A Ana Mota também está dando bom dia aqui, dizendo que faz visita ao hospital toda semana. Então, que ela está no caminho Muito certo. bem, você está caminhando no caminho certo. Abrace todos os doentes, dê a eles a melhor palavra e sempre inspire a eles esperança. É isso aí. Então, vamos agora... Tem um negócio aí do Edson, do vai Conice. Vai ter a Conice. Eu tô sem a data da Conice aqui, se o Edson tiver no ouvindo. domingo, dia 4. Dia 4 de agosto? De 4 de agosto vai ter o congresso de iniciação científica no Cefec. Sim, o Cefec fica ali em frente à queijaria do Mário, Exatamente. Né? Então, quem quiser participar, então apareça lá no Cefec no dia 4. A gente vai conferir o horário. E você vai ver uma discussão científica, você vai ter noção do que é ciência espírita, de acordo com os artigos científicos e de acordo com aquela revista que nós andamos divulgando aqui, a ciência espírita, ela antecipa, às vezes em 60, 100 anos, aquilo que a ciência acadêmica começa hoje a interpretar e a divulgar, porque antes, ali pelos anos 70, por exemplo, era difícil ser espírita, porque as pessoas tinham um preconceito horroroso. Hoje não. Hoje eles já descobriram que existe uma diferença entre espiritismo e umbanda, né? A umbanda, ela nasce na África e chega no Brasil com a descoberta e a chegada dos navios negreiros. Aí vai chegar também o elemento africano, que tem a sua cultura, a sua religião, a sua doutrina, que acabou misturando com o catolicismo e criando o sincretismo religioso. Mas a doutrina espírita nasce em Paris, na era iluminista, quando a razão impera, é quando nasce a ciência espírita. E hoje, as universidades do mundo inteiro discutem a respeito da ciência espírita. Aqueles que se afirmavam até agnósticos, hoje, eles dizem: toda descoberta da ciência deveria servir para fundamentar a nossa espiritualidade. Marcelo Gleiser é autor dessa frase aí. Por conseguinte, vai lá. No Conice, que vai ocorrer no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, chamado Cefec,
na Rua Doutor Américo de Oliveira, 45, aqui no centro de Itajubá, no dia 4 de agosto, que é domingo, de 13h45 às 18 horas. É só chegar e fazer a inscrição na hora. Então, Todos estão convidados, todos podem e devem comparecer. Você quer descobrir se nunca alguém voltou da espiritualidade para dar notícia de si? É só você ler o Velho Testamento. Você vai ver quantos espíritos voltaram da eternidade para dar notícia de si. A partir de Samuel, lá no Velho Testamento, você vai ver quantos voltaram da morte para dar notícia de que continuam vivendo, né? Então, a Dinamara está dando bom dia aqui para nós, dizendo que o programa está excelente, adorou o tema. Né? Um beijo para a Dinamara, que é vovó novinha agora. É né? verdade. Parabéns para a netinha e para a vovó. Mariana chegou. Mariana chegou. E a Vanessa Rangel também está dando bom dia para a Vanessa. E agora vamos ao resultado do nosso sorteio. Então, bom dia, Duarte. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos. Por gentileza, um número para nós de 1 a 17. O 3. 3. Número 3. Ana Conceição Rodrigues. Então, Ana Conceição Rodrigues pode retirar o seu livro. Ganhou o livro Kardec. Pode retirar o seu livro aqui de segunda a sexta-feira, no horário comercial, com a Renata Moraes. É bom. Lembrando o prazinho de uma semana, porque senão... Uma semana para retirar, senão a gente não consegue ficar mantendo o livro por muito tempo. Então, É uma desmistificação e uma desmitificação do espiritismo quando você lê Kardec. Aí você vai aprender que Kardec era um pseudônimo, Allan Kardec, né? Pseudônimo que era utilizado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, poliglota, falava 6 línguas, tinha 4 formações superiores, era membro de várias academias internacionais de ciência, e você vai ver quem era esse homem que usou o pseudônimo Allan Kardec para diferenciar a obra de Hippolyte, a obra pedagógica do professor Hippolyte, da obra científica, a pesquisa de Kardec, que é o Espiritismo. Então você vai aprender muita coisa boa que vai colocar a sua mente num outro estágio, porque o seu interior vai se locupletar de ensinamentos novos e você vai aprender a ter um outro olhar para a vida, as pessoas e o mundo. Esse é o programa Novo Tempo. É um novo tempo na vida da pessoa. É isso aí. Então, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Vamos agradecer a todos que estiveram conosco neste programa. Semana que vem o programa está de volta. Eu não estarei aqui, mas o programa vai continuar. Então, uma boa semana e até o próximo programa. Bom dia a todos, gente. Bom dia a todos. Muita paz, tranquilidade, bem-aventurados sejam nossos irmãos católicos, também os nossos irmãos evangélicos e de todas as religiões sejam bem-aventurados, e os que não têm religião também, porque Deus é Pai de todos nós. A todos um bom final de semana, com muita paz de espírito, e até o próximo sábado, se Deus, nosso Pai Celestial, assim permitir. Vamos com a mensagem de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações,
pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.